Nós temos evangelizações e também nas reuniões de quarta noite, sábado à tarde, temos a evangelização também dos jovens, tá? E também temos evangelização das crianças especiais. E convidamos a todos vocês para participarem do nosso rodízio de caldos. Será no dia 18 de agosto, o horário de meio-dia às 16 horas. O local será na rua Irutim, número 90, Penha Circular. Quem quiser ir, é só adquirir os convites com a dona Terezinha ou com a Fátima. E pedimos a todos vocês que não utilizem as dependências do salão, nem do subsolo, para fazer o uso de alimentação. E desliguem, por favor, coloquem em modo de vibração os aparelhos celulares, para poder que não dispersem, né, o nosso pensamento na hora do momento da reunião. E também pedimos a todos vocês que no momento das suas preces diárias, orem pelos nossos governantes, pelos governantes de todas as nações, para nós ajudarmos o plano espiritual na manutenção dessa paz que todos nós queremos e que todos nós almejamos no nosso planeta Terra. Mas para nós conseguirmos essa paz precisa ser vinda de nós, né? Então, que nós eduquemos nossos pensamentos, os nossos sentimentos. De posse da paz que nós recebemos ao entrar na casa, é uma paz do nosso querido André Luiz, do livro Vivendo a Doutrina Espírita, volume 2, psicografia de Antônio Baldim Filho, cujo título é Natureza. Você atua na natureza a todo momento. Derruba o mato, fica o descampado, perturba o ecossistema, faz o reflorestamento, traz o verde de volta, altera a umidade, drena o pântano, planta nele, muda a paisagem, usa os minerais, mistura os elementos, recupera o chão, utiliza o adubo, coloca na terra, melhora a qualidade, queima o campo, expulsa animais, esgota o ambiente, esfumaça o ar, intoxica o espaço, agride o clima. Se você é incapaz de interferir no mundo material, não tenha dúvidas de que os espíritos, em nome de Deus, atuam nos fenômenos da natureza, quase sempre para recuperar o equilíbrio da vida que suas ações muitas vezes ajudam a danificar. Depois, essa belíssima página de André Luiz, nos pautando como deve ser o nosso trabalho no plano material, de como a gente deve cuidar da nossa casa, planeta Terra, cuidando de nós mesmos. Elevemos o nosso pensamento a Deus, mentalizemos a figura do Mestre Jesus e oremos assim. Deus, nosso Pai, de infinita misericórdia e bondade, Mestre Jesus, amigo de nossas almas, querido Clarencio, patrão desta casa abençoada, querido irmão Plácido, que também nos ajuda, Senhor, a dirigir esta casa, e que todos os mensageiros e benfeitores espirituais possam estar, Senhor, conosco neste momento. Abençoe, Senhor Jesus, a nossa reunião pública, que todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, possamos estar receptivos, Senhor, aos estudos que teremos nesta manhã e receptivos a todas as benéficas que receberemos do plano espiritual superior. Abençoe e envolva também, Mestre Jesus, o nosso querido Adriano, que fará, Senhor, a palestra, a nossa querida Iracema, que fará o comentário do Evangelho no momento dos passes. Que ambos, Senhor Jesus, possam ser muito inspirados, protegidos e amparados por Ti. E que todos nós, Senhor, nessa vibração de amor, possamos pedir a permissão a Deus, a permissão a Jesus e ao nosso querido irmão Clarencio, para darmos por iniciado mais um dia de reunião pública no sábado pela manhã. Que assim seja, graças a Deus. Então, aos sábados, o nosso estudo é sempre em torno do Livro dos Espíritos. Estamos no capítulo 9, a segunda parte, cujo tema é Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Hoje as questões vão da 536 a 540. Ação dos Espíritos nos fenômenos da natureza. Eu vou ler só a primeira questão, e a pergunta A e B, para que o nosso companheiro tenha mais tempo para desenvolver o seu estudo. 536. Os grandes fenômenos da natureza
Aqueles que são considerados como uma perturbação dos elementos são devidos a causas fortuitas ou têm todos um objetivo providencial? Resposta dos Espíritos: tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Pergunta A: esses fenômenos sempre têm o homem por objeto? Resposta: algumas vezes têm para o homem uma razão de ser direta, mas frequentemente também só tem por objetivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Pergunta B: concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primeira, nisto como em todas as coisas. Porém, como sabemos que os espíritos têm uma ação sobre a natureza e que são os agentes da vontade de Deus? Perguntamos se algum dentre eles não exerceria uma vontade, uma influência sobre os elementos para agitá-los, acalmá-los ou dirigi-los. Mas é evidente, Deus não exerce uma ação direta sobre a matéria. Eles têm seus agentes devotados em todos os graus da escala dos mundos. Passamos a palavra agora para o nosso querido Adriano. Gente, olha só, quem estacionou o carro na calçada da Jolecá, por favor, retire o carro porque eles estão rebocando, tá bom? Passamos a palavra agora para Adriano, que Jesus o ampare e o abençoe. Meus irmãos e minhas irmãs, muito bom dia. Que a doce e serena paz do Mestre Jesus possa envolver nossas mentes e os nossos corações. A gente humildemente agradece a Deus, em primeiro lugar, a oportunidade de estar aqui, lembrando que Ele é o grande Criador de tudo e o grande Criador de todos. E não fosse o seu amor fecundo e infinito, nada existiria e nenhum de nós estaríamos aqui. Agradecemos assim também a figura de nosso Senhor Jesus Cristo, este guia iluminado que alcançou a pureza celestial e que tem por missão conduzir a cada um de nós ao progresso necessário e efetivo de que tanto necessitamos. Agradecemos também aos nossos anjos guardiães, aos nossos mentores, amigos, trabalhadores da luz, que nos amam infinitamente e que permitem assim possamos estar aqui reencarnados, cada um de nós com um planejamento específico, todos visando a possibilidade de nos educarmos e seguirmos adiante. E saibamos também agradecer à Casa Espírita, essa casa abençoada, que nos guia, que nos ilumina, que abre as suas portas para nos receber, dando-nos assim a oportunidade do estudo, do esclarecimento, do trabalho no bem e da reforma íntima de que tanto necessitamos. Sejam assim sempre as nossas primeiras palavras de fé, de confiança, mas sobretudo de gratidão, independente do que venha a acontecer, porque sabemos nós que Jesus está no comando. A gente assim então inicia o nosso bate-papo visualizando a estrutura do Livro dos Espíritos, que é uma estrutura assim maravilhosa, trabalhada com muito amor e carinho por Kardec e por essa espiritualidade superior que foi unida no plano espiritual com o pedido amoroso de Jesus para trazer o Consolador prometido para nós. Kardec inicia, em 18 de abril de 1857, a publicação dos seus estudos de natureza mais profundo no campo da ciência, da filosofia e também da religião. A gente vislumbra então o Livro dos Espíritos sendo trabalhado em 4 partes específicas, partes estas que depois serão aprofundadas nos livros subsequentes da codificação. Na primeira parte, a gente vai visualizar o estudo sobre Deus, Espírito, a matéria, essas causas iniciais basilares. Na segunda parte, a gente visualiza um mundo espiritual ou o mundo dos espíritos. Entendemos a terceira parte como um estudo profundo das questões de ordem moral. E na quarta parte, então,
a gente vai perceber a questão da lei de ação e reação, das esperanças e consolações diante daquilo que estivermos praticando de positivo ou de negativo em nossa vida. Professor que era, profundo estudioso e cientista, ele deixou então, vamos colocar assim, tudo amarradinho, como se fossem engrenagens, funcionando em perfeita harmonia para que pudéssemos nos entender. Diante disso, antes da gente adentrar na segunda parte específica do tema de hoje, questões 536 a 540, que a nossa irmã leu com muito amor e carinho um pedacinho, eu gostaria de fazer uma lembrança da primeira parte. Lá na primeira parte, no capítulo 2, Kardec vai tratar do conhecimento do princípio das coisas. Será que o homem consegue descobrir tudo? Será que Deus permite que a gente tenha acesso a todos os conhecimentos? E na questão 18 ele pergunta o seguinte: penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? E os espíritos respondem: o véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura. Mas, para compreender certas coisas, são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. Ou seja, nem tudo nós conseguimos perceber, nem tudo nós conseguimos ainda penetrar. Porque faltam-nos, segundo eles, faculdades. Faculdades de ordem intelectual, faculdades de ordem moral, faculdades psíquicas que ainda não temos para perceber com maior profundidade tantas questões científicas quanto as questões invisíveis que regem o mundo espiritual que nos rodeia. Kardec continua perguntando: já que a gente não tem determinadas faculdades, não pode um homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? Ele pergunta na questão 19. E a espiritualidade responde: a ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Então, conforme a gente vai evoluindo intelectualmente, a gente vai aprendendo a discernir o certo do errado. E conforme vamos utilizando esse conhecimento para o bem, Deus vai permitindo que espíritos mais elevados que a gente reencarnem e nos tragam maiores novidades no campo da ciência, que vão permitir assim, paulatinamente, que nós possamos progredir. É um tratado de confiança. Quanto mais Deus observa o nosso progresso e a nossa utilização para o bem, a gente assim continua tendo a possibilidade de desvendar, de aprender e de elucidar essas questões que até então estavam, entre aspas, invisíveis para a gente. Para a gente continuar aqui o nosso bate-papo e fechar a questão, lá na questão 25, nesse mesmo capítulo, Kardec vai fazer a seguinte pergunta: o espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores o são da luz e o som é do ar? E eles respondem: são distintos um do outro, mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Então, olha que interessante. Essa base inicial, esse primeiro capítulo, vem mostrar para nós a trindade à luz do Espiritismo. Eles apresentam para a gente, em primeiro lugar... Ah, tá bom, obrigado. Perdão pela falha, pessoal. Vamos nós então. Em primeiro lugar, Kardec apresenta para nós a trindade: Deus, Espírito e matéria. Deus, acima de tudo, sendo o grande Criador, e que cria no universo esses dois sistemas que estão extremamente interligados, Espírito e matéria. E eles afirmaram para Kardec, para nós, que é necessário que o Espírito, princípio inteligente, se una à matéria para que ele possa se intelectualizar. Essa energia, esse princípio de inteligência precisa se ligar à matéria e começar a aprender. E o que a gente vislumbra nesse processo evolutivo a que todos nós estamos vinculados?
Esse princípio de inteligência, essa chama inteligente, é ligada em primeiro lugar ao reino mineral. E no reino mineral, o princípio inteligente tem por missão básica o aprendizado do processo de agregação molecular. É ligado, então, por exemplo, aos cristais. E quando visualizamos no microscópio a estrutura de um cristal, a gente percebe uma coisa inusitada. Os cristais têm formas geométricas e a geometria é inteligente. Então não é por acaso que um cristal, por exemplo, tem em suas estruturas moleculares formas geométricas, caracterizadas pela matemática no campo da intelectualidade. É porque há um ser distinto, começando a fazer o seu aprendizado, a quem denominamos aqui princípio inteligente, e que precisa estar ligado à matéria para começar a aprender a se manter agregado, para depois formar esses tecidos celulares que são tão importantes para todos os corpos que encontramos no reino vegetal, no reino animal e também para nós que estagiamos no reino hominal. O nosso corpo é material. Quando o princípio inteligente aprende tudo no reino mineral, a nível de agregação molecular, ele leva essa experiência de aprendizado e é conduzido pelos mentores superiores ao reino vegetal. Tendo condições de se manter agregado, ele começa a aprender agora as impressões físicas: quente, frio, dia, noite. Começa a ter rudimentos de um sistema para se alimentar, para trocar gases, para respirar. E ele vai desenvolvendo todo esse aprendizado, trazendo agregação, juntando agora com as impressões físicas. E quando ele tem maturidade no reino vegetal, esse princípio inteligente é transladado para o reino animal. Novamente, levando consigo tudo que ele aprendeu, porque nada é perdido. No reino animal, o princípio inteligente basicamente vai trabalhar as impressões da manutenção, da perpetuação da espécie, da vida, que são os instintos. E os instintos são importantíssimos para que possamos chegar no atual patamar, apesar de eles afirmarem para a gente que o ser humano se esquece muito do instinto, acha que é uma bobeira. E, no entanto, é no instinto que temos todo o aprendizado de preservação da espécie, de perpetuação da vida, de inclinação sistemática para as proteções, a fim de que possamos sobreviver mais. Quando o princípio inteligente, então, que estagiou no reino mineral, passou pelo reino vegetal e estagiou no reino animal, consegue aprender e ter maturidade sobre tudo relacionado à vida, procriação, alimentação, proteção, abrigo e todas as demais formas ligadas ao instinto, ele passa por uma transição. Ele não é tirado como uma bolinha de ping-pong e agora fala assim, você de animal vai passar a ser ser humano. E eles então afirmam para a gente que essa transição não se dá no mundo material. Interessante aqui fazermos uma pausa e nos lembrarmos, da teoria da evolução das espécies, em que Charles Darwin afirmou que tudo começou neste planeta com um único ser unicelular nos mares. E esse ser unicelular, com milhões e milhões de anos, ele foi evoluindo. E conforme ele foi evoluindo, ele passa de unicelular para multicelular ou pluricelular. Ele começa a se desenvolver de maneira assexuada e com o tempo ele vai ganhando a utilidade, a forma, a necessidade do sexo. Ele começa a se desenvolver no mar, mas ele começa a perceber que há um mundo externo. E desse mundo externo, então, pela curiosidade, ele começa a colocar a cabeça para o lado de fora e ele percebe que ele, em determinado momento, é capaz de sair do mar. Surgem os répteis. E esses répteis, então, esses anfíbios, eles trabalham para começar, obrigado, meu irmão, a povoar a terra, desenvolvendo-se assim uma estrutura possível para que os animais possam viver na terra.
aos poucos, vão saindo aquelas figuras chamadas monstruosas ou teratológicas e ficam espécies em condições de darem continuidade à vida do nosso planeta. Até que chegam os macacos, os gorilas, os símios, vamos colocar assim. Em determinado momento, afirma Darwin, que desse símio, desse macaco, numa linguagem melhor para a gente, em determinado momento houve uma ramificação. E não se sabe por quê. E dessa ramificação surgem, assim, o ser humano aqui na Terra. Em princípio, muito embrutecido, muito mais próximo à animalidade, mas começando a despertar em si a condição do pensamento, da vontade, da consciência, que vai levá-lo agora a uma nova trajetória. Os cientistas acreditam, a maior parte, nessa teoria da evolução das espécies, não há dúvida com relação a isso hoje, mas fica um grande enigma para a ciência material. Se houve em determinado momento uma ramificação do reino animal para a criação do reino hominal, onde está esse elo perdido? Onde está esse ser que caracteriza exatamente a transição do animal, do símio, do macaco, para aquele Pithecanthropus, aquele homem das cavernas que nós estudamos na nossa infância? Até hoje não foi encontrado um fóssil que caracterize, no campo da ciência, esse elo de ligação, essa transição. E meus irmãos, exatamente por isso, porque a espiritualidade superior vem afirmar que essa transição não é feita na Terra, não é feita entre os encarnados, ela é feita no mundo espiritual. Pois bem, se tudo se encadeia do átomo ao arcanjo, que um dia começou por ser átomo, afirmam os espíritos para Kardec e para nós, não seria justo que esse ser que alcançou a maturidade no campo da animalidade, mas que precisa de uma transição para começar a despertar do instinto, o pensamento, a vontade, a consciência, que ele ficasse no plano espiritual sem fazer nada, porque uma das leis que regem o universo é a lei de trabalho. E é a lei de trabalho que está intimamente ligada a outra lei. Que lei é essa? Progresso. Então a gente trabalha, aprende, erra, acerta, e com esses erros e acertos a gente vai progredindo. Assim, afirmam os espíritos superiores para Kardec e para nós, com muita reticência, que esses seres que estão num processo intermediário, saindo da animalidade e em transição no plano espiritual para alcançar a humanidade, eles têm o objetivo de trabalho no plano espiritual de regular os fenômenos da natureza. Assim, por intermédio de Helena Blavatsky, surge para nós a palavra elemental. Em momento algum, essa palavra elemental é uma palavra espírita. Aqui, no máximo, eles falam em seres dos elementos ou seres elementares, mas não a palavra elemental em si. Mas ela foi incorporada para a gente poder entender. A gente designa hoje esses seres intermediários como sendo denominados elementais. E vem de onde? Dos elementos da natureza, do fogo, da água, da terra e do mar. E por que Kardec traz essa dúvida diante de uma situação que a gente não pode ver, que a gente não pode compreender e que a ciência até agora não teve capacidade para se aprofundar e demonstrar que é uma realidade? Por que Kardec traz? Porque até então tudo isso estava em que campo, pessoal? Da mitologia. O que é um mito, especificamente falando, né? Segundo o dicionário. Deixa eu pegar minha cola aqui. Mito é um relato fantástico de tradição oral, geralmente protagonizado por seres que encarnam as forças da natureza e os aspectos gerais da condição humana. Segundo o dicionário, seria uma lenda. Mas para nós interessante aqui, são seres que geralmente protagonizam situações ligadas à natureza. E Kardec percebeu que em todas as civilizações há mitos. A gente vai para a mitologia grega, a gente vai para a mitologia romana, a gente vai para a mitologia nórdica.
existem relatos e crenças em mitos, em seres ligados à natureza, que protagonizam a harmonia e que naquela época eram visualizados como deuses. O homem era politeísta. Então, para cada circunstância da natureza, eles encontravam um mito, um ser ligado ao elemento da natureza e endeusavam esse mito. E ora, raciocínio básico de Kardec: quando a gente conta uma mentira, por mais bem contada que ela seja, vai chegar uma hora que alguém vai descobrir. E essa mentira acaba caindo no esquecimento, ela não se mantém. Por que então a mitologia se mantém por todos esses séculos, passa por todas essas civilizações e chega até nós? Será que existe algum fundo de verdade? Será que efetivamente há espíritos ou entidades espirituais ligadas à natureza e que têm por missão o equilíbrio, a harmonia do planeta e também têm por missão a orientação do ser humano para a sua educação no que toca à lida, ao contato com o meio ambiente? Kardec tira essa dúvida e ele pergunta então aos espíritos superiores. Eles respondem: sim, há seres espirituais que trabalham com a natureza. Alguns executam as ordens e outros são mais inteligentes, comandam essas ordens. E a gente começa então a ficar com a pulga atrás da orelha. Será que a ventania que deu no Rio de Janeiro, que arrancou um monte de telhado, foi uma coisa feita por acaso? Será que aquela frente fria que entrou foi só para a gente sentir frio e mais nada? Ou será que existe um fim, um objetivo providencial no campo da harmonia da natureza e no campo da necessidade de aprendizado para o ser humano? Será que aquele homem que perdeu parte do seu telhado com a ventania, ele aprendeu alguma coisa? Será que agora ele falou assim: eu vou ter de refazer o telhado, mas agora eu vou amarrar cada telha a fim de que ela não voe numa próxima ventania? Será que efetivamente muitos miasmas, muitos fluidos tóxicos impregnando a atmosfera, por exemplo, no período de inverno, em que sabemos que há muitas queimadas naturais e provocadas e que acabam trazendo para nós uma poluição, uma atmosfera carregada? Será que com essa ventania, será que com essa tempestade, o ambiente não é limpo, permitindo que possamos ter, apesar da nossa responsabilidade, um pouco mais de qualidade de vida? Eles afirmam para Kardec: sim, há seres ligados a isso. Vocês querem ver uma coisa interessante? Eu fiz uma pesquisa rápida, boba, de comparação da mitologia. Na mitologia grega, por exemplo, eles acreditavam em deuses como Ártemis, que era a deusa da prosperidade, Poseidon, que era deus dos mares. Poseidon era filho de Cronos, que era deus do tempo, e de Reia, que era a deusa da fertilidade. E tinha Hefestos, que era deus do fogo. Ele tinha habilidade na fundição do metal. Só para pegar Poseidon, um deus responsável pela harmonia dos mares, né? Para a gente que gosta aí dos desenhos animados e dos filmes, lá na Marvel a gente vai ver o Aquaman, que é filho do Poseidon e que tem contato com todas as criaturas marinhas, tanto os peixes quanto seres desconhecidos que habitam os mares. Fazendo uma comparação, por exemplo, com a mitologia nórdica, a gente vai pegar lá os alemães acreditando que existem 9 mundos no universo. Um desses mundos para eles, segundo a mitologia nórdica, é chamado de Asgard. Isso lembra alguma coisa para alguém que gosta de filme, de desenho? Thor, o deus do... ele pega o martelo, gira e ele controla o elemento do trovão, que é da natureza. Então, em todos os povos, Kardec foi verificando que existia uma crença em seres que podiam controlar esses elementos: o fogo, o relâmpago, a água doce, a água do mar.
e eles endeusaram, porque não tinham a consciência de que eram espíritos em evolução, controlados por espíritos superiores, que têm a função de harmonizar o meio ambiente, de proteger o meio ambiente. Há deuses aqui especificados na mitologia grega e também na mitologia romana, que tinham por missão proteger a natureza, as matas, cada um com nome diferente. Vamos fazer uma comparação mais próxima a gente. Vamos pegar as religiões de matriz africana, né, os nossos irmãos que vieram escravizados, infelizmente, da mãe África, e que trouxeram consigo a sua crença milenar nos chamados orixás. Ori significa cabeça, chá, energia. Então, a energia que vem na cabeça. Segundo esses irmãos, há deuses, há orixás, há energias que vêm na cabeça do ser humano e que têm exatamente determinadas funções específicas em que campo? Da natureza. Aí você pega Poseidon, que era deus dos mares, e você vai encontrar na mitologia africana, né, Iemanjá, a deusa do mar. Controlando o amor e a água doce, você vai encontrar Oxum. Controlando a guerra e os metais, como tinha o deus da guerra lá para os romanos e para os gregos, né? Você vai encontrar lá Ogum, guerreando e controlando o fogo para fazer a espada, para fazer as armas de guerra. Será que isso é por acaso, gente? Será que todas essas civilizações, mesmo que não tivessem contato próximo, porque tinham esse conhecimento de que havia algo superior ou acima deles, desconhecido, que eles endeusaram, mas que tinham esse controle, que tinham esse contato com a natureza? Você pega Oxóssi, que é o ser que toma conta das matas, que é o ser da prosperidade também, segundo, né, a crença deles, com todo respeito, amor e carinho. Mas para nós, eles trazem a visão de que são seres que estão num processo intermediário e que não chegaram ainda à fase de humanização, mas que nos auxiliam porque estão aprendendo a trabalhar sob o comando de espíritos mais evoluídos que coordenam, que controlam, que estabelecem essa harmonia. Então milhares deles agem sem saber porquê, para realizar esses fenômenos, enquanto os espíritos mais elevados são os coordenadores, são aqueles que sustentam. Kardec faz todo esse estudo para demonstrar que tudo está interligado na natureza e que desde os seres mais primitivos aos mais elevados trabalham sob o comando futuro primário de Deus. Assim sendo, entendendo essa posição, ele não para no Livro dos Espíritos, interessante isso. Ele queria trazer um pouco mais de conhecimento para a gente, mas a espiritualidade visualizando... Vamos pegar hoje, gente. Será que hoje todos nós acreditamos nos espíritos? Todos nós, humanidade? Ou há muito ateu ainda? Há muita gente que acredita na alma como um princípio material que se acaba com o corpo? Há pessoas que acreditam que só há uma única vida e que, portanto, depois dessa é céu e inferno, para outros ainda vai ter o purgatório como um meio de chance. Será que todos nós temos um conhecimento profundo sobre o plano espiritual? Ou a gente está começando a engatinhar, cada um trazendo a sua verdade, se agarrando a ela e achando que a verdade dos outros não presta, é errada? Há um consenso? Ou ainda temos hoje no século XXI grande dificuldade de respeito no campo da filosofia e da religião com relação a essas crenças? Se hoje ainda temos tanta dificuldade de nos respeitarmos e de termos uma visão aprofundada do espírito, imagina antigamente. Então, se a gente não acredita muitas vezes nem no espírito que somos, como é que eu vou acreditar no elemental? Como eu vou acreditar num ser que está em transição? As pessoas vão falar o que eu estou maluco, ou vão falar que tudo isso é obra de quê? Do demônio. Kardec, então, devagar, ele na Revista Espírita de 1860, março, para quem quiser anotar, ele recebe uma comunicação espontânea.
E eu peço permissão para ler para vocês aqui. Olha o título que ele deu: O Gênio das Flores. O gênio, a energia das flores, o princípio inteligente das flores. Foi numa sessão de 23 de dezembro de 1859, o médium era a Senhora de Boyer, e ele publica então em março de 1860. E ele então, esse espírito então diz o seguinte para a gente: sou Etâne, um dos espíritos que preside a formação das flores, a diversidade de seus perfumes. Sou eu, ou melhor, somos nós, porquanto somos milhares de espíritos que ornamos os campos, os jardins, que damos ao horticultor o gosto pelas flores. Não poderíamos ensinar na mutilação que por vezes protagoniza, mas lhe ensinamos a variar seus perfumes, a embelezar suas formas, já tão graciosas. Entretanto, é principalmente para as flores desabrochadas naturalmente que se volta toda a nossa atenção. E a elas prodigalizamos mais cuidados ainda. São nossas preferidas as flores do campo. Como tudo, quanto é, e só tem maior necessidade de auxílio, eis porque delas cuidamos melhor. Também somos encarregados de espalhar os perfumes. Somos nós que levamos ao exilado uma lembrança de seu país, fazendo entrar em sua prisão um perfume das flores que ornava o jardim paterno. Aquele que ama, e ama realmente, levamos o perfume das flores ofertadas pela sua noiva. Ao que chora, uma lembrança dos que se foram, fazendo desabrochar em seus túmulos as rosas e violetas que lembram as suas virtudes. Qual de vós não nos deve essas suaves emoções? Quem não estremeceu ao contato de um perfume amado? Estás perplexos, penso, ouvindo-nos dizer que há espíritos para tudo isso, e no entanto é a pura verdade. Nunca encarnamos e talvez jamais encarnaremos em vosso meio. Todavia, alguns já foram homens, mas poucos entre os espíritos dos elementos. Aqui entra espíritos dos elementos. É a terminologia que eles dão para Kardec. Aos espíritos dos elementos: nossa missão em vossa terra nada representa. Progredimos como vós, mas é principalmente nesses planetas superiores que somos felizes. Em Júpiter, nossas flores reproduzem sons melodiosos e formamos as moradas aéreas, das quais somente os ninhos de colibris vos podem dar uma pálida ideia. Pela primeira vez, far-vos-ei a descrição de algumas dessas flores, não apenas magníficas, mas sublimes e dignas dos elevados espíritos aos quais servem de morada. A Deus, que um perfume de caridade vos anime, as próprias virtudes têm seu perfume. Então chama a atenção esse espírito, que se denominou Etâne, dizer que há espíritos que controlam as flores, que têm poder de levar o perfume para aqueles que estão presos, exilados de seu país, para aquelas pessoas que perderam um ente amado e querido e que de repente chegam no túmulo e veem do nada uma rosa broxando, como ele falou, desabrochando, melhor dizendo, como ele falou. É interessante visualizar que eles têm o poder de manipular os fluidos para levar o odor das flores para determinadas pessoas, ou para nós aqui, para determinados médios, porque Kardec estuda isso no livro dos médiuns. A mediunidade odorífica, que você tem a possibilidade de receber o odor, o cheiro, e até de transmitir para as pessoas que estão em volta, auxiliados por esses espíritos em transição. Mas Kardec, um homem muito cético, um homem cientista, ele não acreditou muito nisso não, gente. E ele pergunta a São Luís se isso é verdade. Primeira dúvida de Kardec: se ele nunca encarnou, como é que ele tem um nome? Como é possível um espírito que nunca encarnou falar com tanta inteligência e trazer tantos fundamentos para a gente? E São Luís diz: olha, o que ele falou é verdade, mas ele não estava falando dele, ele estava tentando explicar todos os espíritos em transição que trabalham nessa etapa. Então, alguns não encarnaram ainda,
e outros que já encarnaram comandam esses espíritos para que eles realizem essa atividade, para que eles realizem esse exercício. Vejam que são informações para nós, vamos colocar assim, fragmentárias. Eles não se aprofundam. A gente fica doido para saber mais. E eles ficam sempre puxando o freio de mão para não darem informações mais aprofundadas sobre esses seres. Aí a gente vê por aí, em vários países, né, a visualização, o estudo de fadas, duendes, gnomos, sílfides, salamandras. Eles vão nomeando esses elementais, cada um de acordo com a sua atividade em cima desses elementos. Então não é por acaso, por exemplo, que um tsunami se forma em determinada região e que para nós fica aquele sentimento assim de tristeza quando a gente vê milhares de pessoas perdendo casas, milhares desencarnando, aquelas chamadas desencarnes coletivos. E muitas vezes nos perguntamos por quê. Divaldo Pereira Franco, né, no livro Transição Planetária, trazido pelo nosso irmão Manuel Filomeno de Miranda, ele vem explicar para a gente por que esses fenômenos da natureza, vez ou outra, acontecem com tamanha intensidade. Ele explica que naquela região da Indonésia ali, havia muito tráfico de sexo infantil. Pessoas ricas viajavam para lá de madrugada e compravam meninas para satisfazerem as suas atividades sexuais e depois voltavam sem nada a fazer. Os pais empobrecidos vendiam as suas filhas e a região estava intoxicada de eflúvios desequilibrados nesse campo. E eles resolveram então, por educação, permitir que tais fenômenos acontecessem para fazer uma limpeza da psicosfera, para retirar muitos que estavam trabalhando e ganhando dinheiro ali de maneira desequilibrada e para trazer para nós o sentimento de piedade. E a busca por processos que pudessem prevenir esses fenômenos, como as boias atmosféricas hoje, meteorológicas, hoje, que conforme a onda aumenta muito, ela traz uma informação para o meteorologista que tem condição de avisar antecipadamente que determinadas ondas, sejam elas de natureza médias, grandes ou até enormes, como num tsunami, estão para chegar em determinado local. Então o homem aprende, o homem evolui, o homem se educa. E aqueles que desencarnaram foram socorridos. Equipes espirituais foram formadas para resgatar esses espíritos de acordo com as suas crenças. Então Manuel Filomeno de Miranda narra padres, budistas, espíritas como ele, que foram para a região resgatar os espíritos que tinham, né, um acesso melhor ao plano espiritual com maior confiança a partir do momento que viam ali um ente ligado à sua religião. E para aqueles que estavam abusando, foram levados a regiões purgatoriais para que pudessem se reeducar. Então tudo se encadeia na natureza, são coisas maravilhosas. Para nós, ficam aqui dois exemplos interessantes para a gente visualizar como as coisas funcionam. No primeiro livro que o espírito André Luiz trouxe a lume por intermédio da mediunidade amorosa de Chico Xavier, que foi Nosso Lar, muitos de nós lemos e não percebemos a atuação dos elementais, segundo André Luiz, nesse livro. André Luiz, médico, importante na sociedade carioca, desencarna, vitimado por uma cirurgia diante de doenças que ele contraiu. E ele afirma ter contraído tais doenças por abuso de bebida, né, de noitadas, e que aquilo era considerado natural. Por conta disso, ele narra que ficou cerca de 8 anos no umbral, mas que com uma prece sincera e com arrependimento, ele foi socorrido por Clarencio, pelo irmão Clarencio, e foi levado de favor à colônia de Nosso Lar. Ele não era cidadão ainda, ele não tinha mérito para estar lá. A mãe dele, que tinha mérito, que estava em esferas superiores, que pediu, e Clarencio então o atendeu. Qual era o maior desejo de André Luiz, narra o livro? Ele queria voltar em casa, ele queria ver as filhas, ele queria ver a esposa, porque André Luiz tinha a visão da esposa como uma viúva, que o amava, que o idolatrava,
e que estava lá esperando para desencarnar para reencontrá-lo. Então ele queria trabalhar para ter mérito, para receber a esposa, a viúva amada, quando ela desencarnasse. Mas antes disso ele queria visitar o lar. E o que aconteceu? Clarencio sempre dizia com muito amor: meu irmão, ainda não é o momento, entendemos que você ainda não está preparado, estuda mais, trabalha mais, aqui existe a meritocracia, você não tem bônus hora para conseguir ainda visitar o seu lar. Deixa estar que a questão era mais profunda, ele não tinha maturidade ainda para retornar ao lar. Em determinado momento, trabalhando, entendendo as questões de ordem espiritual, sendo humilde, porque ele queria trabalhar como médico, e como médico lá ele falou: olha, os enfermeiros daqui têm muito mais conhecimento que os médicos do plano material, você não vai ser médico aqui. E ele começa a varrer chão, ele começa a cuidar de pessoas que chegavam do umbral, nas câmaras de retificação. Em determinado momento ele cria mérito para voltar ao lar. E Clarencio então fala: meu irmão, nós vamos sair em caravana, gostaríamos que você fosse conosco, você vai ficar o final de semana junto à sua família. E ele foi exultante, radiante, feliz da vida. Depois de anos ele iria voltar ao lar. E qual não foi a surpresa dele? A viúva tinha casado. Vida que segue, até que a morte nos separe. Ela não conseguiu ficar na condição de viúva, ela tinha as necessidades afetivas dela, e ela tinha 2 filhas para criar. E aquele irmão que se consorciou com ela, fez as vezes de pai, amou e educou as filhas de André Luiz, mas de início ele balança. Ele não viu aquele ser humano como irmão, que assumiu o lugar dele. Ele viu como inimigo, como um destruidor do lar. Né? E fica lá, compra batom, vou ou não vou, o que eu faço? Pego no pescoço, obsidio. Ele lembra então das explicações de Clarencio, das aulas que ele teve em nosso lar. E ele faz uma reflexão: não, peraí, se eu tivesse sumido, se eu tivesse me perdido, e se alguém viesse tomar conta da minha família, tivesse cuidado, amado e educado as minhas filhas, eu tinha que ficar com ódio dele, eu tinha que ser eternamente grato. Eu tenho de ser grato a esse irmão, porque ele fez o que eu não pude fazer por ter desencarnado. Ele cuidou do meu lar. E diante dessa visão, ele renova a sua psicosfera. E aquele companheiro da esposa, ele estava muito doente. Talvez uma pneumonia, que naquela época não tinha os remédios que temos hoje. E o médico já tinha avisado a esposa: olha, não sei se ele vai durar muito não, a coisa está muito feia. A gente não tem recursos hoje da medicina para cuidar. E o que André Luiz faz? Ele faz uma oração à enfermeira Narcisa, que era muito amiga dele em nosso lar. E Narcisa ouve a evocação de André Luiz, que foi por intermédio do fluido cósmico, e daqui a pouco Narcisa aparece na casa da esposa de André. E André relata o que aconteceu com sinceridade e fala: Narcisa, eu gostaria de ajudar esse irmão e não sei como. E ela fala: André, vamos à natureza. E André acompanha Narcisa, e Narcisa faz uma evocação, e aí André Luiz fala no livro que espíritos da natureza apareceram, e que entregaram a Narcisa eflúvios do eucalipto e da mangueira, se não me falha a memória. Narcisa pega esses eflúvios das árvores medicinais, manipula com os fluidos espirituais que ela tinha noção e conhecimento e coloca na água do doente. E o doente bebe aquela água sem saber de nada, e de manhã, quando o médico vai fazer a visita, o doente estava melhorando. E o médico não soube explicar como, porque para o médico ele ia morrer, ele ia desencarnar. E André fica muito feliz e pede a Deus que proteja aquele irmão para que ele possa continuar cuidando da família dele, já que agora ele estava no plano espiritual. E retorna ao nosso lar, feliz da vida, e o final não vou contar para não dar spoiler, que é para quem não leu o livro, não viu o filme, possa ler, possa ver que é um final belíssimo. O que eu posso dizer é que ali ele adquire mérito para continuar na vida espiritual de maneira muito mais equilibrada. Então é a primeira vez pelo livro Nosso Lar que André Luiz traz, por intermédio de Chico,
a atuação desses seres da natureza, manipulando os elementos das ervas medicinais e trazendo para os espíritos que utilizam de maneira inteligente e boa para a caridade, para ajudar a nós encarnados. André Luiz queria falar mais, mas tenho eu para mim, palavras minhas, posso estar equivocado, que puxaram o freio de mão dele. Falar, os nossos irmãos ainda não estão preparados para conhecer isso com profundidade. Aguenta, devagarzinho a gente vai liberando mais informações. É preciso primeiro acreditar no mundo espiritual, nos espíritos imortais, para depois entender essa transição que vai do átomo ao arcanjo. Mas há um livro de André Luiz específico chamado Libertação, em que narra o pedido de um espírito superior a um mentor, um trabalhador de nosso lar chamado Gúbio, para socorrer uma menina e um espírito obsessor que estavam em processo de conluio. Esse obsessor queria desencarnar essa menina. Essa menina tinha sido filha de Gúbio numa encarnação e o obsessor tinha sido filho dessa mulher espiritual superior que tinha pedido a Gúbio para fazer o serviço. E o mentor Gúbio convida André Luiz, isso está no capítulo 4 do livro Libertação, a adentrar as zonas umbralinas, onde existia uma cidade estranha, uma cidade de obsessores. E eles então se preparam e Gúbio vai explicando para André, eleva o pensamento, entra em prece, mas não deixa que eles percebam a tua luminosidade, vamos chegar lá como irmãos, e para isso precisamos passar por iguais, modifica o teu perispírito para ficar feio, para que eles não vislumbrem, o nosso patamar de espíritos um pouco mais adiantados, e tudo isso foi feito. E mais uma vez eu vou pedir permissão a vocês para ler, porque André Luiz adentra essa região umbralina e ele toma um susto. E ele se assustou com o quê? Com elementais que ele viu. Tinham vários espíritos lá junto com os obsessores. E Gúbio então explica para André, no livro Libertação, capítulo 4, como é que era mais ou menos, mais uma vez com o pé no freio. Diz assim Gúbio, deixa eu ver se eu acho aqui. Estamos numa colônia purgatorial de vasta expressão. Colônia purgatorial de vasta expressão no umbral. Quem não cumpre aqui dolorosa penitência regenerativa, os obsessores, os obsidiados, pode ser considerado inteligência subhumana. Gúbio denomina os elementais como inteligência subhumana, abaixo dos humanos. E ele continua, milhares de criaturas utilizadas nos mais rudes serviços da natureza movimentam-se nestes sítios em posição infraterrestre, abaixo do ser terreno. A ignorância, por ora, não lhes confere a glória da responsabilidade, não tem livre-arbítrio. Em desenvolvimento de tendências dignas, candidatam-se à humanidade que conhecemos a crosta. Ele se situa, André, entre o raciocínio fragmentário do macacoide e a ideia simples do homem primitivo na floresta. Então, estão entre o raciocínio do macaco e daquele homem pré-histórico, daquele homem da floresta. É intermediário, não tem livre-arbítrio, não tem consciência ainda. Estão começando a desabrochar para a vida, Afeiçoam-se, interessante isso, a personalidades encarnadas ou obedecem cegamente aos espíritos prepotentes que dominam em paisagens como esta. Ou seja, eles se afeiçoam a pessoas que gostam da natureza, que cuidam de plantas, que preservam o meio ambiente, inspiram, ajudam a biólogos. Estão sempre ali demonstrando que é possível melhorar a natureza. Mas são também subjugados por obsessores. São utilizados como cães de guarda no mundo espiritual por esses obsessores. E Gúbio continua. É muito interessante esse livro e tem que ser devagar sempre. Obedecem cegamente aos espíritos prepotentes que dominam em paisagens como esta. Guardam, enfim, a ingenuidade do selvagem e a fidelidade do cão. O contato com certos indivíduos inclina-os ao bem ou ao mal,
e somos responsabilizados pelas forças superiores que nos governam, quando exercemos de maneira desequilibrada a mente infantil desses irmãos. Então eles afirmam para nós, Gubbio afirma para André Luiz, que eles existem aos milhares, que estão atuando em todas as regiões, que são afeiçoados a quem gosta da natureza, a quem preserva o mar, a quem preserva o rio, a quem planta, a quem cuida da terra, inspiram o lavrador para que boas colheitas sejam feitas, mas por não terem livre-arbítrio, muitas vezes vão ser utilizados pelos desencarnados, e digo eu também pelos encarnados, para atividades desequilibradas, porque estão entre o macacoide e o homem pré-histórico. Estão desabrochando para a consciência. Então, se mandar fazer, eles vão fazer. Mas se eu que tenho consciência estou mandando fazer, o responsável é ele, que está agindo como um cão de guarda, ou sou eu? Se eu peço em rituais de magia que esses seres elementais façam mal para determinada pessoa, e sabemos, isso só vai acontecer com a permissão de Deus, portanto a pessoa necessita passar por essa prova ou por essa expiação, senão Deus não permite. Mas se eu, pelo simples fato de estar manipulando esses irmãos e de estar pedindo, é óbvio que a responsabilidade toda é minha. E é por isso que muitos irmãos saem daqui em graves processos obsessivos por terem abusados ainda encarnados desses seres, que precisam de amor, de bons exemplos, para que possam adentrar no campo da humanidade com aspectos positivos de progresso. E é por isso que nós somos responsáveis por eles, afirma Gubbio para André Luiz. Então são dois livros maravilhosos que trazem, que de repente a gente lê e não se dá conta. Passa despercebido a atuação desses elementais, como funciona, e a nossa responsabilidade. O primeiro exemplo positivo, Narcisa evocando os elementais para receber eflúvios da natureza, para fazer caridade, para ajudar, para salvar uma vida. O segundo exemplo negativo, seres elementais escravizados no umbral por obsessores, a fim de gerar insegurança, terror e medo em processos obsessivos. São dois livros maravilhosos, também não vou contar nada do livro Libertação, quem não leu, procure, porque é muito lindo, é um livro assim maravilhoso, e no final, conto de fada, todo mundo sai bem, todo mundo é socorrido, é coisa muito boa. É o que a gente quer para a gente, que a gente saia socorrido, que a gente saia bem, que a gente entenda a nossa responsabilidade, até para não ficar jogando lixo na natureza, até para ter responsabilidade de ir para a praia e a gente fazer a nossa coleta do próprio lixo que criamos na praia quando estamos desfrutando daquela natureza, tendo a visão de que há seres que controlam o mar, de que há seres que realizam um trabalho de limpeza, inclusive dos elementos orgânicos que são despejados no mar. E se a gente começa a ter essa noção, a gente cria um vínculo e a gente é auxiliado por eles. Quantos não passamos por gripes, por resfriados, e muitas vezes recebemos esse amparo num copo d'água depois de uma oração, ou da água magnetizada na casa espírita, e que muitos desses irmãos, estiveram aqui sob o comando de espíritos superiores para que pudessem trazer esses eflúvios para nós. Existe no Livro dos Médiuns o capítulo Laboratório do Mundo Invisível, onde fluidos espirituais são combinados com fluidos da natureza, mais os fluidos animalizados que temos, para que diversos processos de reequilíbrio e de cura possam ser feitos. E esses irmãos são utilizados então para essa coleta, eles trabalham incansavelmente. Faltando aqui 4 minutinhos para o nosso bate-papo, eu queria deixar uma experiência que um irmão passou, muito interessante, e que a gente começa a entender como as coisas são maravilhosas, Médium de desdobramento, esse irmão contou para mim, em determinada noite, desdobrado conscientemente, ele foi levado ali para a região de Tinguá, em Nova Iguaçu, onde existe uma fazenda escravocata ali. E nessa fazenda há um cemitério de escravos. E ele contou para mim que ele pôde perceber nitidamente de madrugada que o trabalho era para socorrer escravos que ainda estavam aprisionados naquele cemitério.
ainda presos à dor, a correntes, à dificuldade do tempo da escravidão. Muitos que não tinham perdoado os senhores de engenho que os maltrataram naquela região. E que naquela noite ele percebeu, pelo auxílio dos espíritos superiores, que todos foram socorridos. Saíam desesperados, alguns enlouquecidos do cemitério, e eram resgatados, socorridos e levados a colônias espirituais para que pudessem continuar o seu processo evolutivo. Quem teve a oportunidade de passar por aquela região, era uma região muito insalubre. As pessoas tinham medo de passar por ali, sentiam um arrepio, dava medo. O cemitério era um cemitério abandonado. Não tinha nada ali. Não nascia planta, não tinha grama. E anos depois que esse trabalho foi feito, esse irmão narrou para mim que teve a oportunidade de ir lá. E quando ele chegou lá, ele reconheceu o local. Ele falou, opa, esse foi o local, porque até então ele tinha consciência de desdobramento, mas não sabia onde era. Mas quando ele passou, ele falou, eu tive aqui, eu desdobrei, eu tive aqui, aqui que os escravos foram socorridos. E perguntou, o pessoal falou, não, aqui era um cemitério de escravos antigos. Mas qual não foi a surpresa dele? Aquele cemitério, ele contou para mim, estava repleto de lírios do campo, lírios brancos. E ele perguntou para as pessoas que estavam ali, quem foi que plantou esses lírios aqui? Eles falaram, não, moço, isso aí brotou. Veio do nada, as abelhas devem ter vindo aqui, colocaram, e hoje o cemitério está lotado de lírios brancos. Ele falou que foi uma imagem muito linda, que marcou como possibilidade de visualizar também como nós encarnados, muitas vezes, quando oramos e pedimos aos nossos mentores a oportunidade de aprendizado no plano espiritual, que a gente é utilizado para ver como o trabalho de socorro é feito. Né? Aí alguns céticos vão falar, mas se foram abelhas, né? A gente sabe do processo de polinização, elas passam, pegam de um lugar e jogam no outro, mas quem orientou a abelha para pegar semente de lírio de um lugar e jogar ali ao ponto de todo o cemitério ficar lotado de lírio? Espíritos que coordenam, espíritos que têm a capacidade de auxiliar, junto com essas miríades de espíritos que são coordenados e que auxiliam nesses processos. Então, que em cada flor, que em cada árvore, que em cada fruto, possamos visualizar a mão de Deus, o amor de Jesus, e sabermos que aquela colheita não foi feita por acaso. Sabermos que há um fim providencial de alimentar, de embelezar a humanidade, de reequilibrar. Que tenhamos no vento que passa, que tenhamos no nascer do sol, que tenhamos na água da cachoeira elementos revitalizadores, a fim de que possamos, pela misericórdia divina, apesar de tantas dificuldades, continuarmos a nossa caminhada. Que Jesus possa nos amparar, que os dirigentes espirituais desta casa possam nos socorrer e que possamos ter uma bela manhã de paz, muita luz e muita paz. Graças a Deus. Que Jesus continue te abençoando, Adriano. Que você possa estar mais vezes conosco. Bastante material que você trouxe hoje para nós refletirmos. E para nós agradecermos mais a Deus, né? A Jesus, a oportunidade da nossa encarnação, da nossa vida. Dando continuidade à nossa reunião pública, vamos agora fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que a companheira Iracema irá comentar no momento dos passes. Estamos no capítulo 25, buscais e achareis. Os itens vão do 1 ao 5. Eu vou ler apenas o item 1. Ajuda-te que o céu te ajudará. Item 1. Pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei à porta e se vos abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe, e o que procura, encontra. E se abrirá aquele que bate à porta. Qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se ele lhe pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se vós, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dará os verdadeiros bens àqueles que vos pedirem. São palavras de Jesus, se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7 a 11. Vamos ler o item 5. Sob o ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam:
Pedi a luz, que ela deve iluminar o vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi forças para resistir ao mal, e a recebereis. Pedi assistência dos bons espíritos, e eles virão vos acompanhar. E como anjos de Tobias, eles vos se servirão de guias. Pede bons conselhos, e eles jamais vos serão recusados. Batei a nossa porta, e ela vos será aberta. Mas pede sinceramente, com fervor, com fé e confiança. Apresentai-vos com humildade, e não com arrogância. Sem isso, sereis abandonados às vossas próprias forças, e mesmo as quedas que sofrerdes serão a punição do vosso orgulho. Esse é o sentido dessas palavras do Cristo. Busqueis e achareis, batei e se vos abrirá. Pedimos agora aos médios que, por favor, se levantem, se dirijam a seus lugares. Lembremos a nós outros que continuemos com os pensamentos em Jesus, pois as movimentações dos médios se fazem necessárias. Lembremos também que as manifestações mediúnicas só estão autorizadas aos médios da nossa casa. Vamos nos manter em vigilância e em pacificação. Senhor Jesus, Mestre amigo, Mestre amado, Deus nosso Pai, de infinita misericórdia e bondade, mais uma vez, meu Pai, recorremos ao Teu coração generoso e bom. Que Tu possas, Pai, nos sustentar, nos amparar, nos fortalecer neste momento do passe. Fortaleça, Mestre Jesus, a todos os médios que se colocam para exercício mediúnico, que todos, Senhor, possam ser amparados, sustentados pelos seus guias e pelos seus mentores espirituais, e os seus fluidos, recombinados com da espiritualidade amiga, possam transmitir para cada companheiro que irá receber o passe, fluidos de paz, de equilíbrio, de reconforto espiritual e de reconforto material. Abençoe também, Mestre Jesus, a fluidificação das águas, Senhor. Ampare este momento e fortaleça também a nossa querida Iracema, que nesse momento, Senhor, através do desenvolvimento do Teu Evangelho de amor e de luz, irá conduzir os nossos pensamentos e sentimentos, que ela possa ser muito amparada, Senhor, e protegida por Ti. E que todos nós, nessa vibração de amor, de paz e de luz, continuemos com os nossos pensamentos em Jesus e em Deus, para pedirmos a permissão, para darmos por iniciado mais um momento abençoado do passe. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, esse momento vem, esse estudo, capítulo 25, ele vem nos trazer as informações de dúvidas que nós temos, muitos de nós, sobre a posição de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. As dúvidas que nós temos em achar que Deus tem que estar presente e fazendo tudo o que nós queremos. E onde nós temos que observar, devemos ler sempre que possa esse capítulo, quando nós estivermos orgulhosamente achando que Ele é que tem que fazer tudo por nós. E a verdade é que ajuda-te e o céu te ajudará.
Então nós temos que trabalhar em nós muito os nossos caminhos. Buscai e achareis. Como nós iremos buscar? Materialmente, através do trabalho, trabalhando, vendo os caminhos que irão nos permitir progredir. A lei do progresso nos traz a informação que trabalho, progresso, ação e forças da inteligência têm que caminhar juntas para que nós possamos obter isto que Deus quer e espera de todos nós aqui na Terra. Trabalho, progresso e ação na inteligência que Ele nos deu. Não fiquemos sentados esperando que Ele venha nos trazer todas as vantagens, todas as facilidades. Vamos em busca, através da oração, através de pedirmos a Ele: Senhor, abre os meus caminhos, facilita a minha caminhada, me ajuda, Senhor. Qual caminho eu devo tomar? E isso é uma prece. Busquemos nos alimentar materialmente e espiritualmente também. O homem nasceu, foi selvagem, e só através da sua inteligência, através do seu trabalho, através das suas observações, chegou à civilização. E para permanecer nela, é preciso que nós saibamos usar todos os nossos argumentos de inteligência. Temos que trabalhar sim, meus irmãos, fisicamente, para não nos atrofiarmos. Se Deus não nos permitisse o trabalho físico, nós ficaríamos atrofiados, sim. Nós não podemos sentar, nós temos que caminhar para poder ter sempre a energia, a disposição de poder nos doar. E para não nos atrofiar os nossos membros, nós temos que ir em campo, sim. Seja dentro da casa espírita, seja em qualquer assistência fraterna, seja de qualquer maneira, buscarmos ajudar ao próximo. Nessa movimentação que nós fazemos dos passes, nós desenvolvemos os nossos braços, os nossos membros, a nossa inteligência, nós desenvolvemos o poder da espiritualidade agindo sobre nós. E como ela pode atuar? Somente através da abertura de pensamento nosso, voltado para esse povo, para essa gente, para todos aqueles que aqui recorrem. Se não desenvolvermos a nossa inteligência, nós permaneceríamos na infância, nós permaneceríamos trancados numa posição de absolutamente desespero de ação. Nós temos aqui: procure e acharás, trabalha e produzirás. Não é de outra forma. Nós só produziremos se nós buscarmos trabalho, em casa, na rua, nas nossas profissões. Abracemos e saibamos que tudo está sob a direção de Deus, mas Ele quer ver o nosso resultado através do nosso dinamismo. Nós temos que ser dinâmicos, nós temos que ser produtores também, nós temos que dar em casa, na rua, em todos os lugares que necessitarem de nós, nós temos que mostrar o nosso desenvolvimento. Seremos recompensados por nossos méritos. Então vamos à luta, vamos em frente, vamos buscar meios e modos de sermos mais produtores. Nós somos filhos de nossas obras.
Nós somos filhos de nossas obras. Não fiquemos esperando o vizinho do lado, o irmão do lado, o papai e a mamãe. Não, vamos à luta. Nós temos que ser filhos de nossas próprias obras. Anda e tu atingirás. Só atingiremos se nós andarmos. Se ficarmos sentados em casa, esperando as coisas melhorarem, nós não produziremos nada. E buscais e achareis é um estudo que devemos ler e reler muitas vezes, porque nós achamos que Deus é que tem que fazer tudo. Não, Ele nos dá os meios e modos de alcançarmos o progresso, de alcançarmos a vitória, de alcançarmos ser felizes, que é o que nós viemos aqui na Terra buscar. Ser felizes, mas produzindo. Ser felizes, mas não contando com o próximo para ele estar na nossa frente. Quem está na nossa frente somos nós mesmos. Nós é que temos que caminhar e atingirmos a nossa meta que aqui viemos fazer. Que Jesus possa nos iluminar, que Jesus possa nos produzir meios e modos sempre para nós conseguirmos alcançar e quando retornarmos à pátria espiritual, estarmos felizes também. Eu fui lá e tentei e consegui. Que de outra forma não seremos espíritos superiores, não seremos espíritos felizes, não seremos espíritos inteligentes. Então peçamos a Deus que nos dê muita paz, muita tranquilidade e que possamos estar em paz. Neste momento, Senhor Jesus, só nos resta agradecer. Que o Teu amor, que a Tua luz divina recaia sobre cada um de nós, Senhor, nos fortalecendo, nos amparando e nos protegendo, Senhor Jesus. Que possamos, como já nos foi dito nesta manhã, fazermos melhores escolhas, estudarmos, para que possamos assim, Senhor, nos tornarmos espíritos mais lúcidos na atual encarnação. Lucidez, Senhor, de que o que nós somos, para onde vamos e qual o objetivo, Senhor, de estarmos aqui, neste mundo, nesta encarnação. Que possamos, Senhor Jesus, reavivarmos em cada um de nós a esperança de dias melhores, a esperança de um mundo melhor, e que possamos, Senhor Jesus, fazermos a nossa parte, nos esforçarmos no dia a dia para a construção desse mundo, Senhor, pois nós influenciamos o mundo com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, Senhor. Que possamos ser, Senhor, bons influenciadores, vibrando melhor, Senhor, pensando melhor, emanando fluidos, Senhor, positivos para a nossa atmosfera do planeta. Continue, Mestre Jesus, abençoando a nossa casa, Senhor, fortalecendo a nossa casa em vibrações de muita harmonia e de muita paz, para que esta casa, Senhor, possa se manter erguida e possa continuar com as suas portas abertas para aqui, Senhor, nós encontrarmos o amparo, o aconchego, Senhor, e a sustentação. Mas não só nós que aqui estamos, muitos encarnados que aqui chegarão e muitos desencarnados que aqui também chegarão, Senhor. Que esta casa possa sempre ser esse porto seguro na vida e nos corações de cada um de nós. E abençoe o nosso planeta Terra, Senhor. Que cada governante, Senhor,
possa escutar o seu guia espiritual, Senhor Jesus. Possa, Senhor, se conscientizar do seu papel como, Senhor, chefe de nações, e que um dia, Senhor, as leis possam ser mais justas e mais humanitárias, visando toda a população. Esse dia, Senhor, chegará, mas para isso devemos ir pouco a pouco construindo, Senhor, esse dia. Que seja em nome de Ti, Mestre Jesus, amigo de todas as horas, em nome do nosso querido Clarencio, patrono desta casa abençoada, do nosso querido irmão Plácido, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai, que de nossa parte pedimos a permissão para darmos por encerrado mais uma reunião pública de sábado pela manhã. Mas fica conosco, meu Pai, nos amparando, nos auxiliando a nossa caminhada, e que nós nunca desistamos de fazer o bem, porque todo o bem que nós fizermos, Senhor, vai valer a pena, pois através do caminho do bem que nós podemos deitar a cabeça no travesseiro e termos a tranquilidade do Espírito, Senhor, que cumpriu com a sua tarefa junto à lei de Deus. Que assim seja, e graças a Deus.